Amados, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para trazer a segunda lição de adulto da nossa escola bíblica dominical, o reino dividido, Jeroboão e Roboão, né? Nós vamos estudar hoje essa lição. Nós estamos nesse trimestre, conforme já dissemos, na primeira estamos estudando aqui os reis de Israel, é o livro de 1º Reis e 2º Reis, né? Nós estamos estudando aí esses livros que contam as histórias, né, de Israel, a história dos reis e a história do povo também, né? E mostra também aqueles reis que foram fiéis a Deus, foram piedosos, e os reis também que foram apóstatas, não deram valor, né? Se desviaram, levaram o povo ao desvio também. Foi uma perturbação, né? Esses reis que não honraram ao Senhor. Então é a história da divisão de Israel, as 12 tribos se dividiram, e nós vamos estudar tudo isso, entendeu? Então, muitas vezes nessas confusões aí, vinha a bênção de Deus, mas em muitos casos vinha o juízo, né? A vontade de Deus sempre é abençoar. O juízo não vem nem por malvadeza de Deus, vem como consequência das atitudes da pessoa, né? Quando a gente age bem, vem bênção. Quando age mal, vem maldição, né? Então hoje nós vamos estudar a lição de número 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. O nosso textual ele está em Provérbios 19, 21. Diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanece. Existe outro que ainda diz assim, né? O homem pode fazer seus planos, mas a resposta certa ela vem da boca do Senhor, tá bom? E a nossa verdade prática diz: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte, né? E a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em 1º Reis, capítulo 12, versículo de 1 a 10, versículo 13, 14 e 26 a 29, tá bom? E o nosso objetivo geral é ressaltar a importância de se ouvir bons conselhos, tá bom? Então, fica conosco aí. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveita aí, faz a sua inscrição. Está aí do lado direito, né? A palavra inscrever. Você não vai escrever nada. Está do lado direito. Inscrever, você só vai dar um toquinho ali. E inscrever, está inscrito. Tá bom? Você já tem o seu e-mail, por isso você está aí. Só você tocar em inscrever. E tem aí, né? Você pode dar a sua curtida também. Se você gostar do vídeo, dá o seu like aí, a sua curtida. Não deixa de dar um toquinho no sininho para receber, né, notificações de vídeos novos que nós colocamos. Nós temos aí mais de 300 vídeos. E você pode entrar no meu canal, que nem você já está, tocar em vídeo. E depois nas setinhas embaixo você vai ver quantos vídeos você quiser. Eu não tenho só os vídeos da escola dominical não. Tenho outros tipos de tema que com certeza para você que é um cristão ou não vai ser muito interessante para você. Tá bom? Fica aí conosco até o final. Obrigado aí que está conosco, né? Ajuda a gente a alavancar o nosso canal aí, orando por nós, tá bom? Bem, essa lição do rei, né? É uma questão de escolha, né? Roboão é filho de Davi, de Salomão, neto de Davi. Salomão morreu, Roboão assumiu o reinado no lugar dele. Quando Roboão assumiu o reinado, era 12 tribos, né, de Israel. E aí começa a história. Ele quando assume com 12 tribos. E conforme nós já dissemos na primeira lição, houve assim um autoritarismo, né? Salomão foi considerado autoritário nessa parte, exigiu muito do povo, botou um fardo muito pesado, né, em cima do povo para poder construir tudo que ele construiu, a expansão que ele teve no seu reino, e realmente o povo pagou o preço, né? Houve prosperidade realmente, mas os tributos eram altos, né? E o povo era usado como empregado, então a coisa estava bem complicada. Então os anciãos foram até Roboão, né, que tinha assumido o reinado no lugar do seu pai, Salomão,
e pediram a Roboão para dar uma aliviadazinha, né? Aí Roboão, em vez de ouvir os mais velhos, ao invés de ouvir os bons conselhos, ele desprezou o conselho dos experientes e foi ouvir o conselho dos da mesma idade dele, dos mesmos imaturos, né? E quando ele chegou para eles, falou: olha, os anciãos falaram para mim dar uma aliviada. Aí os jovens criados com ele falaram: não, fala para ele que o dedo mindinho teu vai ser mais pesado que o dedo de Salomão. Então, quando ele veio com essas histórias para o povo se revoltou, né? Com certeza. Judá e Benjamim, que era mais chegado ao governo dele, né, se segurou, mas as outras 10 tribos estavam revoltadas já, porque elas já se consideravam descartadas. Não sei se era de forma consciente ou não, por Salomão, mas parece que as 10 tribos já não tinham muita consideração por ela, e já estavam meio revoltados. Então, se desse uma aliviada, eles permaneciam, mas ele não quis. Ele preferiu ouvir o conselho do jovem, igual a ele, e por causa dessa atitude dele imatura, trouxe a divisão das 10 tribos, se afastando dele, ele ficando só com 2. Foi uma quebra geral, foi uma perda muito grande. Ele deve ter ficado arrependido do que ele fez, mas aí já era tarde, né? Já era tarde. Então, nós devemos ouvir os bons conselhos, porque existe um ditado no mundo, né, que diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Isso aí é conversa. Existe bons conselhos e existe maus conselhos, certo? Muitas vezes a gente não procura os bons conselhos porque a gente não quer ouvir os bons conselhos. Nós queremos fazer o que queremos, o que desejamos, como foi o caso de Roboão. Ele teve um bom conselho, ele foi consultar os jovens de pirraça, porque na verdade ele não queria fazer o que os anciãos pediam e preferiu ouvir os conselhos dos seus colegas, que levou ele à ruína, entendeu? Então nós devemos dar importância aos bons conselhos e ter discernimento espiritual para evitar os maus conselhos. Então, nessa lição, o rei Roboão foi o principal responsável pela divisão das tribos, certo? De 12 tribos que ele tinha na mão dele, ele ficou só com 2, Benjamim e Judá. As 10 tribos foram embora, entendeu? Então ele foi o principal responsável por essa divisão, ok? Quer dizer, as 10 tribos ficou sendo as 10 tribos do norte, e as 2 tribos, Judá e Benjamim, são as tribos do sul, ok? Então, número 1 aqui, as principais causas dessa divisão aqui, dessa cisão. Bem, Salomão, ele teve um reinado de paz, mas o subtítulo aqui, o título é As Principais Causas da Cisão, e o subtítulo é A Carga Pesada de Salomão. Por que esse título? Bem, Salomão ele teve um reinado de paz, não precisou se dedicar à guerra, né? E Deus lhe deu paz, tranquilo. Nós já falamos isso até na primeira lição, né? Então, ele teve essa paz. Além das alianças externas feitas por ele, seu trabalho foi o quê? Investir no seu reino. Ele ampliou, ele expandiu o seu reino. O reino de Salomão foi glorioso. Deus abençoou muito. Mas o povo foi meio escravizado nisso, que o povo é que trabalhou para fazer tudo. Entendeu? Salomão apertou o cinto ali, entendeu? Em cima deles, e o povo teve que se gastar. E o povo estava querendo um alívio. Era isso. Os anciãos foram lá falar: poxa, Roboão, dá um alívio agora para a gente, dá um descanso, né? E ele não quis ouvir, certo? Então, Salomão ele ampliou, fez construções grandiosas, né? Ele fez tudo do bom e do melhor. Isso aí é verdade. Mas o povo foi usado para isso. Nada veio do céu, entendeu? Toda essa expansão, todas as obras gloriosas que ele fez, templos, palácio, casa, tudo da melhor qualidade, custou o suor do povo, entendeu? Não veio anjo fazer isso, entendeu?
Então, essas realizações, a população pagava também um imposto muito pesado. E o povo, além disso, era usado como, além do povo ser usado como mão de obra, entendeu? Pagava imposto pesadíssimo. Então o povo estava querendo um alívio. Pô, vamos dar um tempo, vamos dar um descanso, né? Mas ele não quis ouvir os anciãos, preferiu ouvir os seus imaturos colegas, igual a ele, e ele perdeu 10 tribos. Foi um desfalque tremendo, né? Então, usando também a mão de obra dele, que nem nós já falamos. Bem, então, essas foram a principal causa da divisão. Nós vamos ver outra aqui, entendeu? Então, tudo isso juntando ao autorismo de Salomão, então houve o quê? Um descontentamento, entendeu? As 10 tribos ficaram descontentes porque elas estavam percebendo que Judá estava tendo muito mais valor com o rei, por ser da tribo por vir de Davi. Davi era da tribo de Judá, Salomão era da tribo de Judá, Roboão era da tribo de Judá. Então Judá tinha o quê? Um certo privilégio com o rei. Entendeu? Por causa disso. Então, as 10 tribos se sentiam discriminadas também, entendeu? Por quê? Porque enquanto as 10 tribos do norte, certo? Enquanto a tribo de Judá e Benjamim participavam, enquanto Judá e Benjamim participavam ativamente no governo, fazendo parte, né? Então, e as outras tribos discriminadas, então eles não estavam aceitando isso, certo? Então, quando Roboão assumiu o reinado, repetindo aqui, o povo, né, pediu a Roboão que diminuísse a carga, só isso que eles queriam, né? Então ele se aconselhou com o jovem e perdeu a benção, entendeu? Às vezes o jovem, ele não quer ouvir o conselho do pai, da mãe, das pessoas com mais experiência, que já trilhou aquele caminho, já sabe como é que é, entendeu? Às vezes o jovem não quer ouvir, porque também às vezes ele quer fazer do jeito dele e não aceita. Aí faz igual o Roboão, quebra a cara, né? Traz problema, traz divisão, certo? A gente tem que aprender a ouvir as coisas. Ouvir. Antes de falar, você já rejeita, né? Vamos aprender a ouvir. Se Roboão aprendesse a ouvir, tivesse ouvido, prestado atenção, ele não, com certeza, ele conhecia Deus. Ele sabia quem era Deus. Roboão sabia que seu pai teve tudo porque Deus deu. Isso aí não era segredo para ninguém em Jerusalém. Todo mundo sabia que tudo que Salomão tinha veio de Deus, a sabedoria dele. Todo mundo sabia que o avô de Roboão, Davi, era um homem de Deus. Então Roboão conhecia Deus. Por que ele não foi orar a Deus para buscar uma direção de como ele deveria fazer? Ele ouviu o conselho dos anciãos, depois juntou com o conselho do jovem e fez o que ele queria. Ele não buscou a Deus, não orou. E muitas vezes, querido, os problemas vêm na nossa vida por causa disso. A gente pede a opinião de um, pede a opinião de outro, e no final a gente não pede a opinião a Deus. Porque é Deus que sabe o que é melhor para nós. Entendeu? Tu não vê em nenhum momento aqui Roboão orando e pedindo a Deus uma direção. Ele agiu como um ímpio, como se Deus não existisse. Entendeu? Usava o nome do Senhor só formalmente. Só para o inglês ver, como diz hoje. Entendeu? Então isso aí trouxe problema para ele e traz para a gente hoje. Vamos pedir conselho a Deus. Certo? Vamos buscar o conselho da palavra de Deus. O conselho dos idosos é bom, mas a gente tem que corroborar com o conselho de Deus. Entendeu? Então, por causa disso, o que aconteceu? Né? As 10 tribos se rebelaram contra a liderança de Roboão e se juntaram a quem? A liderança de Jeroboão. Certo? Por quê? Por culpa de Roboão. Se ele tivesse agido, não tinha acontecido isso. E por causa disso foi formado o quê? Um novo reino. Não era a vontade de Deus, mas depois Deus permitiu.
Até profetizou isso. Por quê? Porque ele já sabia que era a solução. Às vezes as coisas erradas é a solução por causa das nossas atitudes ruins. Entendeu? É isso que acontece. Então, repetindo aqui para ficar bem claro, devido Roboão, né, ao invés de acatar o conselho dos anciãos, ele acatou os conselhos do jovem, que ao invés de tirar o fardo de cima do povo de Israel, colocaria pior ainda. Isso aí trouxe o quê? Esse aumento de carga que ele falou que ia fazer. Isso aí fez com que as 10 tribos se afastassem dele, se rebelassem, se dividissem e fosse procurar outro líder, que foi Jeroboão, certo? E ali eles formaram um novo reino. Então depois dessa divisão, ficou 2 reinos. Era um reino só, o povo de Israel, as 12 tribos. Com essa divisão, ficou 2 reinos. O reino do norte, que é as 10 tribos, e o reino do sul, que é Judá e Benjamim, que ficou com Roboão, né, neto de Davi. Ok? Isso aí. Bem, 2 erros de Roboão, filho de Salomão. Primeiro, a repetição dos erros de Salomão, ele repetiu. Então, ao tomar conselho com os anciões, Roboão resolveu tomar conselho com o jovem, né? Então, o que ele demonstra aqui? Nós estamos repetindo isso por quê? Para demonstrar que isso é total desprezo para com a função de rei. Ele não entendeu que, como rei, ele estava ali para servir, mas ele queria ser servido. Esse é o engano de grandes líderes de toda a natureza. É não ter o princípio que Jesus ensinou. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Mas, infelizmente, grandes lideranças, né, tanto no mundo secular como religioso, eles, na maioria, eles querem ser servidos. E o nosso Roboão aqui era um. Ele queria fazer o que ele queria, não o que o povo precisasse. Ele não viu a necessidade do povo, não se interessou pelo povo. Então, alguém que vai governar o povo e no que não tem interesse por eles saíram tudo fora, né? Então ele desprezou, certo? Então os jovens, ao tomar conselho com os jovens, ele mostrou um total despreparo, ele estava totalmente despreparado. Mas devido a ser filho de Salomão, foi ele mesmo, né? Então, ele não quis acatar o conselho dos anciãos de abrandar um pouco as coisas. Com certeza isso ia impedir a divisão, né? Aí não quis. Então, os maus conselhos dos amigos de Roboão. Cuidado com o mau conselho, né? Às vezes você vem tomar conselho com alguém que está insatisfeito também com aquela situação, aí junta a fome com a vontade de comer. E normalmente quem quer esse conselho vai procurar mais ou menos quem se encaixa na opinião dele. Entendeu? Quando alguém vai procurar conselho, em regra, não estou falando, tem exceção. Tem pessoa que realmente quer um conselho correto. Mas tem uns não, ele quer um conselho de araque. Ele quer um conselho que venha se encaixar na sua vontade, igual Roboão com o jovem. Certo? A seguir o conselho do jovem, Roboão assinou a sua própria sentença. Ou seja, as 10 tribos se rebelaram, ficando apenas Judá e Benjamim. Entendeu? Ele deu ouvido aos maus conselhos e o que aconteceu? Trouxe ruína para ele. Olha, foi um baque tremendo. Ele perdeu 10 tribos, ou só com 2 pequenas. Entendeu? Culpa dele. Perdeu a bênção, né? Número 3, cuidado com os conselhos, né? Devemos ter muito cuidado com o conselho. Então, a arrogância de Roboão, de não querer ceder, é que trouxe a divisão, certo? Por que ele não quis ceder? Não, eu sou o rei, não vou ceder não, já falei que o meu dedo mindinho vai ser maior do que o dedão do meu pai. Vou botar uma carga muito mais pesada. Quer dizer, não quis mudar de ideia. Ele está vendo as tribos ir embora, 10 tribos, mas o orgulho do homem é tremendo, o eu. Eu sempre digo que o eu é pior do que o diabo. Porque quando a pessoa é egocêntrico, não tem como, entendeu?
Quando ele é cristocêntrico, Satanás não tem poder no eu dele. Que o eu dele é cristocêntrico, é o eu de Cristo. Roboão aqui mostrou ser egocêntrico. Entendeu? Não aceitou conselhos de ninguém. Eu fico no prejuízo, mas vai ser como eu quero. Entendeu? O que é isso? É orgulho. Certo? A pessoa não quer ceder de jeito nenhum, é orgulho. Certo? Então o orgulho cega, o orgulho tira o discernimento, entendeu? E o orgulho, ao tirar o discernimento, a pessoa fica perdida, faz coisa errada, entendeu? Fica arrogante. Esse é o problema. Roboão ficou arrogante. Então assim foi com Roboão, ele desprezou o conselho sábio, quis ouvir o que queria e acatou e teve uma perda significativa, que foi as 10 tribos. Perdeu tudo. É assim que acontece com o egocêntrico, é assim que acontece, entendeu? Com o arrogante, é assim que acontece com o orgulhoso. Ele perde tudo, mas fica na posição dele. Entendeu? Ele perde tudo, mas não cede, não se humilha. Entendeu? E é assim que vai perder tudo mesmo. Tem gente que está perdendo tudo, porque não cede, não acata. Perde a benção. Entendeu? Tem muita coisa dividida aí pelo mundo afora que não tinha necessidade. Foi dividida por causa de quem? Por causa do eu, por causa do orgulho, por causa disso, mais nada. Entendeu? Vamos para o final agora. O reinado e a idolatria de Jeroboão. Agora vamos para Jeroboão. Roboão já perdeu as 10 tribos dele, só está com 2. Agora vamos entrar com Jeroboão, que pegou as 10. Né? Mas também vacilou no final. Bem, vamos ver aqui o reinado e a idolatria de Jeroboão. Não confundir. Roboão é o que ficou com as 2 tribos. Jeroboão é o que ficou com as 10. Tá bom? Então, Jeroboão e também se tornou rebelde. Deus já sabendo, onisciente, Deus sabia que havia essa divisão. E ele já preparou um rei chamado Jeroboão. Jeroboão era uma pessoa trabalhadora que se destacou no reinado de Salomão. Mas depois apareceu um profeta lá, profetizou para ele sobre as 10 tribos. Aí Salomão quis matar ele fugiu para o Egito. Né? Ficou escondido lá e quando Salomão morreu ele voltou, certo? Para Israel. Ok? Então vou repetir aqui para fixar bem. Então Jeroboão, filho de Nebate, nome do pai dele, da tribo de Efraim. Certo? Roboão é da tribo de Judá. Certo? E ficou com a tribo de Judá e Benjamim. Agora, Jeroboão é filho de Nebate, é da tribo de Efraim. Certo? Ele foi o primeiro reino do norte. Então, com essa divisão, surgiu o reino do norte, que é o reino de Israel, com as 10 tribos, e o reino do sul, com Judá e Benjamim. Então, ele ficou com o reino do norte e reinou 22 anos em Israel. Certo? Ele, na sua juventude, sendo servo de Salomão se agradou dele, que nem eu falei, se destacou, porém, durante o reinado, ele recebeu essa profecia, né, do profeta Aías, né, que Deus escolheu ele para reinar sobre as 10 tribos. Salomão não gostou, quis logo matá-lo, mas ele, quando soube, fugiu, né, ficou escondido lá até a morte de Salomão. Então, número 2 aqui, Jeroboão, primeiro rei do norte, das 10 tribos. Então, após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos. E estabeleceu seu trono lá na cidade de Siquém. Né? Então, chegou o tempo das 10 tribos, ia a Jerusalém ao templo adorar a Deus. Né? Porque Salomão construiu o templo lá em Jerusalém. Né? E então, o povo adorava a Deus no templo. E como as 10 tribos saíram fora, né, o reino do norte, foram para Siquém, onde estabeleceu lá a sede deles, o que aconteceu? Jeroboão ficou com medo, ele pensou assim, bem, se essas 10 tribos for lá em Jerusalém adorar a Deus,
que vai acontecer? Eles vão acabar ficando lá com Roboão e depois vão vir aqui e vão me matar. Tudo coisa da cabeça dele, porque ele tinha que lembrar que, a princípio, quem fez a promessa a ele foi Deus. Então, faltou confiança nele. Ele ficou com medo do povo sair dali para Jerusalém adorar e não voltar mais, ou senão ficar com Roboão e matar ele ainda. Então ele não confiou em Deus. Aí o que ele fez? Ele fez 2 bezerros, né? Fez 2 bezerros e botou lá. Falou, agora esses agora que são o nosso Deus. Nós não precisamos mais ir em Jerusalém adorar lá no templo do Senhor. Vamos adorar aqui mesmo. E o povo aceitou isso. Entendeu? Mas isso não agradou a Deus. Ele tornou as 10 tribos de Israel idólatras. Eu vou ler aqui. Quer ver? Após a divisão, o reino de Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel. Estabeleceu seu trono em Siquém. Com medo de que no tempo da adoração em Jerusalém as 10 tribos fossem e ficassem com o rei Roboão, ele fez 2 bezerros de ouro para a adoração a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. Então essa atitude idólatra de Jeroboão resultou em um castigo divino sobre ele e sobre a sua família. Deus não se agradou disso. Deus não tinha usado já o profeta Aías, que daria as tribos a ele, porque Deus é onisciente, já sabia dessas divisões, embora não fosse do agrado de Deus, mas o que Deus ia fazer? Se ele for impedir tudo, como é que ele vai nos julgar? Né? Nós temos que pagar pelos nossos erros também. Então ele deixa as coisas acontecer. E se Deus prometeu que ia dar a ele, mas na hora ele não confiou em Deus. Ficou com medo. E fez essa maior besteira da vida dele. Fazer 2 bezerros de ouro e dizer, esses agora são nossos deuses, vamos ficar aqui, não precisamos lá. E o povo, que tinha uma fascinação miserável pela idolatria, aceitou. Esse é o problema. Né? Então, por causa disso, Israel sofreu muito. E por causa disso, Jeroboão também sofreu muito. Ele e a sua família sofreram o juízo de Deus. Entendeu? Então, às vezes Deus promete uma coisa a nós, não vamos ficar com medo não, vamos confiar em Deus. O que vem de Deus, não tem um ditado no mundo que é do homem o gato não come, quer dizer o quê? O que é de Deus na nossa vida, querido, vai acontecer. Não adianta ter medo não. Entendeu? Número 3, consequências da idolatria. Bem, o pecado da idolatria foi um dos principais motivos de todas as desgraças de Israel. Lógico que depois veio a falta de amor, a soberba, a ganância, a matança, entendeu? A injustiça, tudo de ruim, mas vem como resultado de quê? De uma idolatria. Paulo escreveu que quando se adora um ídolo, não está se adorando aquela pedra, aquela imagem, está adorando aos demônios. Porque por trás da idolatria está o demônio, o diabo. Entendeu? Então quem adora o diabo vai querer o quê? Né? Então é isso que Israel estava fazendo, abandonando o Deus vivo para adorar o diabo. Entendeu? Por trás de um ídolo. Por trás de um ídolo. Que o diabo está escondido atrás de um ídolo. Então o pecado da idolatria sempre foi um dos principais motivos da desgraça deles. Entendeu? Então Deus não admite, em hipótese alguma, dar sua glória para ninguém. Principalmente para um lixo de um ídolo. Entendeu? Por isso o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. Entendeu? Deus não vai dar sua glória para ninguém. Ah, eu sou filho de Abraão. Jesus falou, até dessa pedra Deus pode suscitar filhos de Abraão. O que Deus quer é a obediência. O maior de todos os mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí está cumprido toda a lei. Entendeu? Então, Deus sempre lutou com esse povo, sempre mandou profeta, mas sempre rejeitado. Então, conclusão. Enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, olha só a conclusão. Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam em cima da vontade
estavam acima da vontade de Deus. O eu de Roboão estava acima da vontade de Deus. Aliás, Roboão não estava nem aí para a vontade de Deus. Ele queria fazer o que ele queria. Né? É isso aí. Então, os desejos dele estavam assim. O ídolo dele era ele mesmo, a própria vontade. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselho com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir as pessoas que lhe falem a verdade. Então, quem não quer conselho, ele quer ouvir o conselho que ele quer, aquilo que ele quer ouvir. Se ele sabe que alguém vai falar o que ele não quer ouvir, ele não quer saber se é bom ou ruim, ele não quer. Foi o que Roboão fez. Não importa o que vão falar para mim. Se não for o que eu quero, eu não ouço. Então, não quer conselho, né? Então, que Deus te abençoe. A próxima lição vai ser muito importante. Acabe e o profeta Elias. Essa lição vai pegar fogo, tá bom? Então, até a próxima lição. Não se esqueça de se inscrever. Ó, do lado direito aí tá inscrever. Dá um toquinho aí, você tá inscrito. Tá inscrito, tranquilo, tá bom? Dá o seu like. Aí compartilha aí com seus amigos, convida eles, tá bom? Deus te abençoe e toca no sininho para receber os avisos de novos vídeos, tá bom? Um abração aí e Deus te abençoe.